Olá, bom dia a todos. Eu sou o Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade da TV. O programa da Comunidade Judaica do Rio de Janeiro começa agora aqui na Band com as seguintes manchetes. Assista hoje no programa Comunidade na TV a explicação sobre o termo resiliência judaica, da antropóloga Isabela Lucena. Daqui a pouco você vai ver aqui no Comunidade na TV. Para encerrar o ciclo que começou com Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, na sexta-feira que passou, os judeus comemoraram Simchat Torah. Veja ainda nessa edição. Sempre pedimos pela volta de Gilad Shalit. E graças a Deus, nessa semana, ele retorna para os braços de seus pais. O abraço apertado, um encontro mais do que esperado. Pai e filho, Noam e Gilad, comemoram o fim de um pesadelo que durou mais de 5 anos. Foram exatos 1941 dias de cativeiro longe da família, dos amigos, da sua casa, privado de todos os direitos, mas sem nunca perder a esperança de que este dia iria chegar. Foram 5 anos de muita luta e também de muito sofrimento para a família Shalit. É difícil imaginar o sentimento dos pais que foram afastados do seu filho por tanto tempo. Gilad tinha 19 anos quando foi sequestrado em território israelense. A última vez que apareceu num vídeo foi em 2009, quando lia um jornal. O Hamas exigia a libertação de 1.000 presos em troca de Gilad Shalit. É um acordo muito difícil para o governo israelense trocar um soldado por mais de 1.000 terroristas. Mas isso deve mostrar ao mundo civilizado, a todos aqueles que querem ver a verdade, que para o povo de Israel e para todo o povo judeu, salvar uma vida é como salvar a humanidade. Foi uma dura batalha pela vida, para que o caso não caísse no esquecimento. Eles conseguiram mobilizar milhões de judeus e de não-judeus no mundo inteiro. Durante os 5 anos que Gilad esteve sequestrado, Noam e Aviva travaram uma guerra particular pela liberdade de Gilad. O dia 18 de outubro vai ser lembrado como o Dia da Liberdade. O jovem soldado israelense Gilad Shalit finalmente retornou para casa. A libertação de Gilad teve um alto preço. O jovem Gilad foi trocado por 1.027 terroristas palestinos. 400 foram soltos e recebidos com festa. Entre os presos estava um terrorista que colocou uma bomba no Café Hillel, localizado numa rua movimentada de Jerusalém. A bomba matou várias pessoas, entre elas uma jovem que estava noiva e iria se casar naquele dia. Seu vestido agora cobre o túmulo da matriarca Rahel, com a permissão de todos os grandes rabinos de Israel. A lógica nesta negociação é uma só. Para Israel, uma vida vale mais do que 1.000. É o valor da vida que trouxe Gilad de volta para sua casa e seu povo. Sempre pedimos pela volta de Gilad Shalit. E graças a Deus, nessa semana, ele retorna para os braços de seus pais. Shechianu vekimanu verrigianu lasmanazé. Agradecemos a Deus ter a aventura de chegar a esse momento. Nesse episódio, o que sobressai é a solidariedade do povo judeu em todo o mundo, a disposição do povo israelense de enfrentar problemas de segurança, mas resgatar o seu soldado. E também a persistência de uma família, de um pai e de uma mãe, pela vida de seu filho. Isso faz parte da essência do nosso povo. Por um número excessivo de pessoas que lidaram com terror do lado do Hamas, um soldado israelense é libertado. Isso é uma demonstração
simbólica do Estado de Israel, pelo alto preço que o Estado é capaz de pagar por um soldado que foi sequestrado. Isso é muito importante a partir da percepção de pais, de pessoas que vão ao exército, de que o Estado não está disposto a abandonar nenhum único soldado em nome da devolução dele, em caso seja necessário, inclusive em troca de um número tão excessivo de terroristas. A volta do soldado foi muito comemorada em Israel e nas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Apesar das pesquisas de opinião mostrarem que 80% da população israelense apoiou a troca, há uma grande preocupação em relação à libertação de um grupo tão grande de terroristas. Me preocupa a posição que o Hamas passa a ter agora na sociedade palestina, a partir da recuperação de uma força que ele estava perdendo. Me preocupa a utilização que o Hamas vai fazer, política, da libertação desses prisioneiros que lidaram com terror e que são prisioneiros perigosos, a partir do retorno deles a Gaza. Me preocupa a função de poder político que o Hamas vai ter a partir dessa vitória, a partir da perspectiva do Hamas que ele passou a ter. E agora, será que a paz está mais próxima? Israel demonstrou mais uma vez que quer a paz e que está fazendo sua parte. Como está escrito no Talmud, quem salva uma vida, salva o mundo. Shalit permaneceu 5 anos e 4 meses sem sequer uma visita da Cruz Vermelha. Mas tudo isso é passado e nós temos que olhar o futuro. O futuro nos dá bastante orgulho do povo e do governo de Israel, que tudo fizeram, que pagaram o preço mais alto possível para trazer de volta para a sua casa, para o seu povo, para a nossa convivência e alegria, Gilad Shalit, o filho de Am Israel. Agora é aguardar para que todos juntos, todos possam caminhar na mesma direção, com liberdade, respeito, cooperação e paz. Daqui a pouquinho, a antropóloga pernambucana Isabela Lucena fala sobre o seu novo livro. A alegria é uma condição para todos que seguem o judaísmo. É ela quem dita o tom e a harmonia, seja na liturgia ou nas festas. Para encerrar o ciclo que começou com Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, na sexta-feira que passou, os judeus comemoraram Simchat Torah, a festa que celebra o término da leitura da Torá e que é marcada pela alegria, que em hebraico é chamada de Simcha. Durante a festa, nas sinagogas, todos os judeus podem e devem pegar o rolo da Torá e dançar com ela nos braços. Ao longo do ano, só se lê ou segura a Torá quem é convidado durante as rezas. Simchat Torah marca a conclusão e o início do ciclo anual da leitura da porção semanal da Torá, que é lida às segundas, quintas e todos os sábados nas sinagogas. Nesta festa, todos, incluindo crianças, são chamados para ler. Outro costume são as danças em círculos. As músicas e a dança com os rolos da Torá são os ingredientes que transformam esta data em um dos dias mais felizes para os judeus. O Talmud, livro que faz parte da tradição oral da Torá, ensina que o indivíduo prefere uma medida de grão resultante de seu próprio esforço do que 9 medidas dadas gratuitamente por um amigo. Assim, a alegria que vemos em Simchat Torah vem do fato de que no ano que passou, os judeus se esforçaram no estudo, aprofundando e adquirindo mais conhecimento, culminando com tanta alegria.
Resiliência judaica. O que significa? A autora deste termo, a antropóloga Isabela Lucena, nos explica agora. Olá, Isabela, tudo bem? Tudo bem, Denise. Isabela, o que significa resiliência e resiliência judaica? Resiliência é um conceito que nasceu na física para descrever a resistência dos materiais. Mas quando ele vem para as ciências humanas, a sociologia, a psicologia, a medicina, agora a antropologia, ele cresce um pouco em complexidade de conceito. Por quê? Porque muitas variáveis envolvem esse conceito. Então, não é só resistir como um material resiste a uma pressão, mas na hora que essa pressão é retirada, com relação a uma pessoa, por exemplo, ela não volta para o mesmo estado. Há uma transformação, né? A elaboração criativa para superar a pressão, a adversidade que foi imposta, transforma a pessoa. Então, a resiliência é a capacidade que a gente tem para lidar com os problemas, para atravessar os percalços, para reformular a condição que é imposta e é negativa. Então, exige uma flexibilidade adaptativa e muita criação para a elaboração de soluções. A resiliência judaica amplia um pouco, vai além de simplesmente resistir, né? É a capacidade de se reinventar para permanecer. Então, mudança e continuidade, que são categorias presentes demais no acervo da trajetória histórica dos judeus, permitiu o desenvolvimento dessa capacidade, que é humana, que é universal, né? Mas o que eu defendi é que, nesta coletividade, devido ao que foi vivenciado, essa propriedade da resiliência se desenvolveu mais enquanto grupo. Fala um pouco para a gente sobre o livro. O que a gente vai encontrar neste livro? O grande desafio do livro foi reunir 3 temas tão complexos, né? Resiliência, que na época que eu iniciei a pesquisa praticamente não tinha nem bibliografia. Judaísmo, mais de 4.000 anos de histórias para contar e estudar. E cultura organizacional, muito novo dentro da antropologia ainda. Então, entrelaçar tudo isso é que foi meu grande desafio. Então, eu fiz a pesquisa para defender a resiliência judaica e fui observar como isso se manifestava na vida prática, dentro de uma organização que tivesse liderança judaica. Então, eu recortei um universo da comunidade, que forma a atual comunidade judaica do Recife, e elegi uma empresa de construção civil para fazer a pesquisa de campo. E os resultados são muito interessantes porque não se fecham nesse universo, né? A gente pode pegar diversos exemplos para desenvolvimento de resiliência individual e dentro das organizações a partir da pesquisa que é apresentada no final do livro, na 3ª parte. Eu deixo claro de que não é o grupo mais resiliente do mundo, que não é só o judeu que é a coletividade mais resiliente. Eu deixo isso muito claro, mas é um exemplo, sim, de pesquisa e de continuação de estudos. Eu apresento aqui uma pontinha de um iceberg. Ok, Isabela, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Daqui a pouco, uma sobremesa muito boa, crumble de pera. Com Gilda Zucchi. Uma sobremesa fácil e gostosa, com a nossa querida Gilda Zucchi. Gilda, essa sobremesa tem uma data específica para ser consumida? Não, é uma sugestão de sobremesa muito simples, porque os judeus são famosos pela hospitalidade, Arnasat Orhim, que é ter sempre a casa cheia, receber bastante gente. Aqui na minha casa, Baruch Hashem, a gente está sempre com a casa bastante cheia, nas festas, no Shabbatot. Então a gente tem que ter muita comida para servir para todo mundo, então a gente tem que ir com receitas simples, como eu tenho dado aqui. Então eu acho que essa aqui é super gostosa, vai ser legal o pessoal aprender. Então, vamos aos ingredientes. 8 peras, 80 gramas de margarina, 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar mascavo, 2 colheres de canela, 2 colheres de açúcar. Anotaram tudo direitinho? Vamos ao preparo. Vamos lá, a gente tem aqui as 8 peras descascadas e sem semente, e aí eu tô cortando elas em rodelas,
que a gente vai colocar no fundo do pirex. Cortamos as 8 peras, agora a gente vai pegar farinha branca peneirada, porque farinha dá bicho, e aqui açúcar mascavo. Então, mistura aqui. Época de Rosh Hashanah e Yom Kippur não é costume se comer nozes, amêndoas, frutas secas. Então eu não botei nada disso aqui, mas pode botar um pouco de amêndoa também que fica muito bom. E aí eu vou pegar aqui a margarina